Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar. Meu nome é Rafael. Dia de forte queda para o mercado brasileiro, né? Caímos aí cerca de 2%, retornando para a região dos 119 mil pontos. No curtíssimo prazo, a tendência de baixa está consolidada. Acredito que muito, né, em relação a tudo que a gente vem comentando com a questão da curva de juros, né, com a questão do risco retorno mesmo, essa questão do, do dilema, não é dilema, né? Mas assim, é a escolha a ser feita no portfólio do quesito renda fixa, renda variável, né? E analisar os riscos que a gente tem, né? E tomar a decisão para isso, né? Se você eu dei uma olhada, confesso que eu não li tudo, peguei final de semana para estudar um pouco mais de empresa, tudo isso, li algumas cartas, né, dos gestores. E muitos, né, primeiro, assim, foi unânime quão difícil foi o mercado, né? Isso, né, a gente não assim, eu posso falar assim, demérito de ninguém, porque foi muito difícil mesmo, né? O mercado foi muito complicado mesmo, tá? O stop picking, né, aquela questão de você estar bem posicionar em alguns papéis, foi fundamental, né, nesse movimento, tá? E aquela questão mesmo, né, de comprar com risco retorno interessante e evitar comprar rompimento, beleza. Só que o que eu quero dizer foi a questão da renda fixa, né? Foi um assunto bem pautado, bem dito, né? Muitas gestoras, né? Se você dá uma olhada até mesmo na parte das cartas de crédito, né? De fundos de crédito, enfim, muitas gestoras falando dessa questão, né, com atrativos está virando a renda fixa, né, e como isso está entrando dentro dos portfólios, né, para travar. É importante, né, isso, afinal de contas, tem que travar o seu portfólio, né, para entregar o seu benchmark, que geralmente é CDI, enfim, né, para multimercado, ou até mesmo travar um pouco o portfólio de renda variável, né. Então, muitas gestoras falando dessa questão do crédito privado, que está bem interessante. E a gente já vem falando sobre isso, né? Lá o pessoal do Infotrade, a gente já vem conversando sobre isso já tem uns 2 meses, né? Sobre colocar renda fixa, principalmente quando o mercado, né, estava perto das 130 ali e tal, a gente estava conversando bastante sobre essa questão de travar um pouco o portfólio, porque o risco retorno não estava interessante, tá? Mas agora a gente está a 119 mil pontos. E de fato existem boas oportunidades na mesa. Mas o mercado ele não está justificando isso, né? E é muito essa questão do fiscal, né? E que bate na curva de juros. Eu não vou nem falar aqui de ruído político, essas coisas, porque disso eu não entendo. Mas o que é bem factível e é bem visível essa questão do fiscal e afeta diretamente a curva de juros, tá? Isso é uma coisa que a gente já vem falando já há pelo menos um mês, né? Vai completar um mês, 15 dias exatamente, dia 15, completar exatamente um mês a gente está falando sobre isso. Hoje, em especial, bateu muita questão da China, né? Produção industrial chinesa, 6,4% crescimento, né, de julho em relação a julho do ano passado, o mercado está esperando 7,8%. Vendas no varejo, 8,5%, o mercado está esperando 11,5%. Então, de fato, teve uma desaceleração da economia chinesa. É o fim da economia chinesa? Não, não é, né? É preciso muitos mais dados para você cravar qualquer tipo de aceleração econômica ou desaceleração econômica. Mas há um freio, né, com relação à atividade econômica chinesa, que é muito importante para as commodities, e a gente sabe que o Bovespa, né, tem bastante peso, ainda mesmo que de reformulado e tal, ainda tem bastante peso das commodities dentro da composição do nosso mercado. E as commodities que levaram o mercado para a máxima histórica, então, estão em processo de correção, tá? Um ponto interessante de hoje, né, foi o Focus. O Focus, eu considero assim, né, o Focus, ele pega as perspectivas dos principais bancos de investimentos, né, enfim, gestoras, né, faz uma média ali e coloca de projeção como a projeção do mercado. E eu considero o Focus assim bem conservador, né, com as sinalizações. Você não costuma ver o Focus
Você vê um Focus assim, ele sempre está um pouco atrás da curva, né? Não está muito correndo. E você pode observar hoje, em especial, a perspectiva para a Selic para esse ano. Foi para 7,5%. O Focus, eu falei que eu considero conservador, está colocando isso. Na curva, já está apontando para 8. Ano que vem, 8,5%. Né? Então, isso tudo traz uma correção para o nosso mercado. Está em ponto importante de compra? Sim. Inclusive, né, se você quer ver hoje eu nem vou colocar no link da bio esse comentário do fechamento. Tá lá o Coffee Stocks que eu fiz com o Vlad, né, com o Figueiredo, Fábio Figueiredo. O Vlad, né, é analista também, né, e ele falando justamente sobre essa questão do Ibovespa, um comentário, uma análise dele bem legal mesmo. Confere, vai lá no meu Instagram, no Rafa Infotrade, tá lá no link da bio, né, a entrevista completa, tá bem legal mesmo. Eu gosto muito do Vlad que ele explica direitinho assim toda a composição e ele tá falando um pouco das estatísticas e como o Ibovespa, teoricamente, você observando, ele corrigiu no tempo. Então, pelo tempo, das estatísticas de tempo, aparentemente o mercado pode encontrar um suporte importante, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse Ibovespa, entender como é que está o mercado neste momento. Vamos lá. Bom, chegamos aos 119 mil pontos. O que é os 119 mil pontos? Né? 119 mil pontos foi o último fundo formado, né, que abre o caminho para esse movimento de alta. Os 119 mil pontos foi um dos pontos, foi quando a gente colocou varejo, né? Foi exatamente aqui quando a gente comprou Magazine Luiza, Americanas, que a gente saiu antes da cisão, enfim, né? Inclusive, né, esses papéis, por exemplo, Magazine Luiza, se a gente observar, voltou, tá muito a gente tem o nosso ponto de entrada aqui na região dos R$20, tá aqui nesses mesmos níveis, né? Então, o que a gente tem aqui? Um ponto extremamente importante de suporte. No semanal, a gente, teoricamente, tem tudo, né, pelo movimento de hoje, né, dessa semana, de confirmar a perda da média móvel de 21 e a tendência de baixa está consolidada. Mas, estamos, né, processo de correção, né, nesses níveis. Eu estou muito mais propenso para pensar em compra do que pensar em venda, em qualquer nesse sentido. E aí, o que a gente vem fazendo, né? A gente vem carregando as posições que a gente comprou. A gente não aumentou nenhuma posição, não fez nada, a gente vem carregando as posições que estão ligeiramente negativas ou no 0 a 0, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai aumentar a posição agora? Eu não vou, tá? Eu não vou. Talvez tenha algum papel, aí vale muito da questão do estudo, né? De pesquisar os papéis, né? Enfim, pode ter um papel muito interessante, beleza, num preço muito atrativo, ok. Mas com esse gráfico aqui, eu não, na minha opinião, né? Eu penso que passar daqui vai ser muito difícil. Então eu estou muito mais propenso as posições que estão em aberto, quando o mercado se o mercado eventualmente voltar para cá, nessa expectativa de recuperação, fazer parcial esse tipo de situação, do que abrir novas posições, reforçar a posição, assim, não estou, de fato, assim, você vê o mercado, os papéis estão em tendência de baixa, né, e grande parte dos papéis vieram de um movimento de alta forte, então um processo de correção de fato, né? Então eu tô nessa cabeça, mas aqui, sem dúvida nenhuma, a gente pode pensar em compra, né? A gente olha o FR em região de sobrevenda, a gente olha o BV, né? Mercado fazendo fundo descendente, o ABV meio que de lado, né? Então, não é que não teve um volume forte na venda, mas o ABV não acompanhou. Enfim, se o mercado de fato reverter esse sinal de baixa, ele precisa voltar a negociar acima desses 122 mil pontos, né?
Então vamos ver como é que vai ser, né? Que eu falei das posições que a gente tem. Eu já tenho posição em Magazine, não vou reforçar nesses níveis, apesar de ter achar bastante interessante um ponto de compra aqui, mas eu não vou reforçar. Lojas Renner, a gente está com justamente, a gente comprou aqui, né? O papel ele não andou, né, nem na expectativa, mas para mim 39,40 é um ponto de compra. Se realmente perder esse patamar, a gente cai fora da posição inteira e só vai comprar esse papel nos R$36, tá? A gente tem, né, transmissão, setor de transmissão, que está no 0 a 0, tá aqui no 0 a 0, né, ligeira queda em 3%. A gente tem a Lupar também, que a gente comprou aqui, tá caindo aí 1,40 do ponto que a gente fez as entradas. A gente travou um pouquinho da nossa carteira, né, nesses momentos, tá? Dos papéis que eu gosto que tem na carteira, que está num ponto interessante, hoje me chamou muita atenção de VEG, vai fechar esse gap, esse é um ponto bastante importante, que vale a pena monitorar. Outro papel que a gente comprou, né, nessa questão de recuperação econômica foi Multiplan, né, a gente comprou a 22,80, então está no mesmo nível, está no mesmo patamar, né. Você aumentaria a posição? Não aumento, eu não vou aumentar, porque de fato o mercado está com, assim, né, está em tendência de baixa, né. Mas tem que comprar porque o mercado vai voltar para 132 mil pontos. Eu não sei, eu estou olhando o mercado nesse momento, quero comprar? Acho interessante, mas já estou posicionado, eu já estou posicionado. Então eu falei, se tiver alguma ação que eu julgar muito atrativa, eu faço a entrada, né? Tem algumas ações que a gente tem no radar, se eu achar muito interessante, um risco-retorno absurdamente interessante, beleza. E eu sugiro você fazer a mesma coisa, né? Se você encontrar uma simetria extremamente interessante, de fato, esse é um ponto muito bom para tentar fazer esse movimento. Agora, Rafael, onde você ficaria confortável de voltar a ter 90% da carteira alocada? Onde a última vez a gente fez as compras, nos 110 mil pontos. Loucura pensar que volta para cá. Ó, tem tendência de baixo. Tem toda a chance de voltar para cá. Tem toda a chance. Mas acredito que antes de fazer esse movimento, pelo menos um respiro tem que dar. E aí nesse respiro fazer parcial, limpar um pouco a carteira e esperar. Tá? Mais uma vez, se você encontrar simetrias extremamente interessantes, né, em alguns papéis que você está de olho, sem dúvida nenhuma, vale pensar em algum aporte neste momento. Preferência, né, em papéis que estão de alguma forma em tendência de alta no curto prazo, e aí você observa pelo gráfico semanal, acho uma boa medida, tá bom? Bom, destaque de baixa hoje, né, setor siderúrgico, eu vou falar sobre os Minas, que caiu 5,5%, não confirmou o rompimento, né, comprar rompimento em mercado de tendência de baixa não tem o mínimo sentido, então o papel voltou para cá. Se você gosta de Uzi Minas, aqui é um ponto que você tem que ficar esperto. Se mostrar uma força compradora e com gap de alta, você pode tentar alguma coisa, tá? Mas sem dúvida nenhuma pressionado. Mais uma vez, se você quer se posicionar no setor siderúrgico, tá? Eu prefiro de verdade me posicionar em Gerdau, né? Primeiro, tem exposição maior aos Estados Unidos, né? Qualquer plano de infraestrutura, né? É menos vol também, né? Tem menos vol. Acho bem mais interessante se posicionar, né, nesse setor. Um papel que a gente tem comprado, bem comprado, e que meio que está esperando esse movimento do mercado, é Itaú, né? Aqui para mim essa região é compra, acima desse R$29,70, R$30, na expectativa pelo rompimento do 31,30. Acredito que existe essa possibilidade, porque o papel, olha o ABV ganhando muita força com o papel de lado, tá? E ainda a se descontar em relação aos outros papéis, né? Ainda tem um descontinho aí, um prêmiozinho para absorver, tá bom? O que eu digo dos papéis que estão, né, às vezes uma distorção interessantíssima, a principal, né, para mim o principal setor é o setor de construção, né?
por exemplo, uma Cyrela, alguma coisa assim, né? Um Exetec, se você gosta, enfim. Aí vai do estudo de cada um, tá? Mas esse é um setor que vale a pena prestar atenção, né? No desenvolver aí. Eu, particularmente, estou muito atento para a Hapvida, né? Se eventualmente fazer um pullback, quero de fato ter o papel em carteira. Nunca esperaria um papel desse tipo de vol subir 13% de uma vez só, né? Agora, esse aqui é um papel que eu sempre quis ter na carteira, sempre quis, a gente ficou muito tempo restrito na XP. Gosto muito da empresa, gosto muito do modelo da empresa, gostei muito das perspectivas apresentadas no resultado. Esse aqui é um papel que eu quero ter, além do mais, né, um setor menos vol, né, um mercado em tendência de baixo. Mas que eu disse para vocês, se você tem interesse em buscar assimetrias interessantes, esse nível de Ibovespa e alguns papéis de fato podem oferecer boas oportunidades neste momento. Beleza? Então, ainda assim, a gente vem falando dessa questão da compra e não ficar tentando achar o fundo, né? A gente já fez as primeiras compras, fizemos as parciais e agora a gente vem levando o restante que sobrou, né? Tem mais uma oportunidade na mesa que ainda não tem um gatilho de compra pronto, mas está num ponto interessante, como eu disse para você. Agora, mais uma vez eu repito, e já venho repetindo isso há bastante, há um mês e pouco, essa questão do risco-retorno, da renda fixa, tal. Esperar o rompimento, o mercado a 160 mil pontos, nesse momento, não sei se é o caso. Então, né, não vai, como eu falei, sempre venho falando, não vai se pendurar em topo. Não vai se pendurar em topo. Porque mais uma vez aconteceu isso, né? Muitas pessoas se penduraram em topo, em ações boas, não sei o que, eu concordo, mas mais uma vez isso aconteceu, tá? Agora é um ponto de compra? Sim, mas não vai encher a mão porque a gente acabou de entrar em tendência de baixo curtíssimo prazo. Então, faz um pouquinho agora, né? Coloca um pouquinho agora se você tem alguma ação que você acha muito, assim, tá, para comprar. Coloca um pouquinho, aí vê se evolui, né? E assim vai tocando o barco, porque não tá trivial comprar, né? É um ponto de compra? Sim, mas não tá trivial, a gente está em tendência de baixo no curtíssimo prazo, beleza? E não esqueça de fazer as parciais, né? O papel evolui um pouquinho, faz a parcial, se voltar você compra mais um pouquinho e assim vai levando a carteira, né? Importante é se posicionar agora, né, em momentos que o mercado está com risco retorno interessante, fazer as parciais e de forma alguma comprar rompimento em tendência de baixo de curtíssimo prazo. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.